Tudo que é bom dura pouco, nada é pra sempre, né? E falando de desenhos animados, alguns até que acabam de maneira justa. O justo que eu considero é completando a história, mas outros acabam de uma forma repentina, de uma hora pra outra. E muitas vezes isso acontece por algum motivo bizarro, ou no mínimo curioso. Então pensando nisso, hoje eu vou falar pra vocês 5 desenhos que foram cancelados por motivos idiotas. Se você ainda não é inscrito no canal e gosta de desenhos animados, e filme de animação, se inscreva aí que eu acho que você vai curtir o conteúdo que eu trago aqui. E sem mais enrolação nenhuma, pessoal, bora lá! Samurai Jack. Em Samurai Jack, a gente acompanhava a aventura de um samurai que foi pro futuro para tentar acabar ali com a tirania e os planos de um demônio chamado Abu, que estava dominando o mundo. Quem assistiu esse desenho aqui sabe que era um desenho bom. Com certeza um dos melhores desenhos que já foi produzido, tanto é que ele ganhou alguns prêmios durante a sua época ali de ouro. Mas ele acabou sendo cancelado em 2004, sem uma conclusão para a história. Mas ele acabou retornando 12 anos depois, em 2017, numa quinta e última temporada, que eu posso até trazer aqui em um dos meus vídeos da série Como Acaba. Se você quer ver como termina de fato, né, essa série de Samurai Jack, é só você deixar o seu comentário aí pedindo, tá bom? Bom, mas por que ele foi cancelado? Bom, a principal razão, segundo a grande maioria das pessoas, é que era um desenho muito violento. E por causa disso, as mães não deixavam as crianças assistirem na época e tinha pouca audiência. Justamente por conta disso, né? Essa explicação eu acho até um pouco fraca, né? Mas existem vários outros motivos que acabam sendo comentados que levou o fim da série. Uma delas seria que os brinquedos do desenho não vendiam muito, né? Isso podia ser por causa da audiência, ou talvez porque as crianças não sabiam que era bom, porque eu ia adorar ter um brinquedo do Samurai Jack hoje em dia. Mas outro motivo também poderia ser o custo de animação, que era muito elevado. E não se engane, apesar de parecer simples, esse desenho aí, esses traços são muito complicados de fazer, né? E que tem muita qualidade, então é um custo bem alto para ser produzido. É verdade. E tem quem diga também que o produtor, né, que fez esse desenho, Gendy Tartakovsky, ele não sabia muito bem como terminar a série na época. Então ele deixou a quarta temporada meio que em aberto, porque ele não sabia se iria ou não fazer uma quinta temporada. Então, ao invés de ficar quebrando a cabeça ali para juntar todas as pontas soltas e concluir a história de fato do desenho, ele resolveu fazer um episódio final como qualquer um outro. Mas eu acho que isso não é verdade, já que a série retornou, né, depois de 12 anos para de fato assim fechar toda a história de Samurai Jack. Samurai Jack. O espetacular Homem-Aranha. Essa versão da clássica história do Homem-Aranha, que todo mundo já tá cansado de saber como foi, é uma das preferidas dos fãs até hoje, porque ela tem um desenvolvimento de personagem muito bem feito, ela constrói muito bem os arcos em que ela se propõe a fazer, trazendo histórias clássicas dos quadrinhos e também das outras animações e filmes em que o Homem-Aranha já apareceu. Pra falar a verdade, eu não sou muito fã desse desenho justamente pelo design dos personagens, não é uma coisa que me agrada muito, apesar de que eu sei que a história é bem construída e bem desenvolvida. E você, gosta dessa versão do Homem-Aranha? Comenta aí. Bom, mas o fato é que o espetacular Homem-Aranha não tinha medo de colocar suas próprias interpretações e a própria visão que eles tinham da história do Homem-Aranha. Os produtores pensaram em fazer até 5 temporadas desse desenho, mas ele acabou durando apenas 2 temporadas. E o motivo disso acontecer foi justamente a compra da Marvel pela Disney. Como assim? Não entendi. Aquela antiga treta da Sony com a Marvel sobre os direitos do personagem, né? Depois que a Disney comprou a Marvel, ela ficou com os direitos televisivos do Homem-Aranha. E a Sony permaneceu com os direitos cinematográficos, né, de fazer filme dele. Mas aí que tá, essa série era produzida pela Sony. Ou seja, logo depois da compra da Marvel ali em 2009, a Disney resolveu cancelar essa série. E depois anunciando Ultimate Homem-Aranha no lugar. Hey Arnold. Em 2017, Hey Arnold teve um filme que foi basicamente o encerramento ali da série, né? Parece que eles resolveram encerrar todas as séries de desenhos antigos em 2017. Não.
Ele tem toda a razão. Esse filme se chama Hey Arnold na Selva e foi lançado justamente para acabar de forma apropriada o desenho. Mas os fãs do desenho tiveram que assistir 5 temporadas e não ter um final digno na transmissão original. E o motivo disso ter acontecido foi bem mesquinho, né, pra falar a verdade. Bom, na verdade eu não sei se foi mesquinho. Olha só o que aconteceu. Enquanto Hey Arnold estava em produção ainda, né, e estava em exibição, ele foi ao ar de 96 até 2004, o criador da série, o Craig Bartlett, ele resolveu desenvolver um piloto para Cartoon Network, né, de um outro desenho, chamado Part Wagon. Eu acho que é assim que se fala. E aliás, esse piloto tem completo aí no YouTube se você quiser assistir, tá bom? Bom, esse Part Wagon acabou não dando certo, né, e acabou não passando nem do piloto, e a série acabou sendo cancelada. E como o Bartlett acabou se recusando a assinar um contrato de exclusividade com a Nick, né, para esse desenho que ele estava fazendo, a Nick acabou cancelando o Hey Arnold e descartou, né, os planos que ele tinha para fazer esse filme que acabou sendo lançado vários anos depois. Então, basicamente foi assim: a gente não tem exclusividade desse novo desenho que você queria fazer, então a gente vai cancelar esse seu desenho antigo aí. E bom, é uma pena, né, porque Hey Arnold fazia muito sucesso, tinha muitos fãs. E um outro motivo aí que poderia ter sido o causador do fim de Hey Arnold foi que o Bob Esponja estava fazendo muito sucesso ali na época e precisava de mais animadores, então eles resolveram tirar desse desenho para colocar em Bob Esponja. Mas eu acredito mais na primeira explicação, e vocês? Kim Possible. Esse era um desenho muito legal do Disney Channel. Aqui a gente acompanhava a vida da Kimberly Ann Possible, uma adolescente que tinha a vida normal ali de adolescente, mas que lutava também contra o crime. Ela tinha a ajuda de um amigo dela chamado Ron, que depois passou a ser o namorado, e também de uma topeira careca chamada Rufus. O desenho estreou em 2002 e fez muito sucesso. Ele possuía personagens bem marcantes e era bem divertido de assistir mesmo. Mas ele tem um fim bem triste, talvez um dos mais tristes dessa lista. Isso porque ali no começo dos anos 2000, eu acho que surgiu na década de 90. A Disney seguiu uma regra conhecida como a regra dos 65 episódios. Era uma regra que não era divulgada, né? Não era conhecida do público, mas digamos que seria uma lenda urbana da época, sabe? E o que tinha nessa regra? Bom, o próprio nome já diz, né? Todos os desenhos que era produzido ali na TV só poderiam ter até 65 episódios, nunca passava disso. Então, o desenho da Kim Possible foi um desses desenhos que acabaram sendo cancelados, né, após a segunda temporada por causa dessa regra dos 65 episódios. E essa regra também foi a causa do fim de desenhos bem legais também, né, como a série do Lilo e Stitch e também do Jake Long. Isso servia para deixar a grade, né, da programação da Disney mais variada e tal, mas eu não considero uma regra muito boa, porque tinha muita coisa legal que eles acabaram perdendo com essa regra aí. Me chama, liga, que eu sou tua amiga, quando precisar é só dizer, eu tô sempre disponível. Coragem, o cão covarde. Esse desenho aqui todo mundo deve conhecer, né? Aqui a gente acompanha a história do Coragem, que é um cachorro que vive em uma fazenda que fica no lugar nenhum. Ele vive nessa fazenda com seus donos, o Eustáquio e a Muriel, e ele é constantemente visitado por criaturas sinistras e até alienígenas. Eu já fiz um vídeo falando como acaba Coragem com o Covarde, então se você ainda não assistiu eu vou deixar um link na descrição, tá, pra você ver depois. E esse desenho também é um desenho que foi cancelado por um motivo bem diferente e até idiota. Rumores falam que o criador do desenho, o John DeFord, ele brigou com um dos donos da Cartoon Network, e isso fez com que o desenho fosse cancelado. E um outro motivo para o cancelamento seria que esse desenho também era pouco comerciável, não vendia muitos brinquedos. Isso porque muita gente achava assustador esse desenho e só queriam comprar os brinquedos do Coragem, o que causava uma variedade muito pouca, né? Então o desenho não rendia muito dinheiro. Cachorro idiota, você me fez parecer mal! Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para você não perder a próxima vez que eu falar do seu desenho preferido aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, pessoal, e até a próxima. Tchau!